A palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 15 a 23. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Versos 15 a 23. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem silenciosamente. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez. Convido o reverendo Alderi que nos dirija a Deus em oração, clamando ao Senhor pela bênção da iluminação. Oremos ao Senhor. Amém. Fazia apenas 4 anos, aproximadamente, que o apóstolo Paulo estava ausente da igreja em Éfeso. Muito provavelmente ele estava agora preso em Roma e recebera notícias da igreja em Éfeso. E, portanto, para resolver alguns problemas existentes naquela igreja, e para também elogiar algumas qualidades daquela igreja, o apóstolo Paulo resolve escrever esta carta que temos em mãos. Esta epístola, embora tenha sido escrita à igreja em Éfeso, alcançou um território maior e foi usada e endereçada depois da igreja em Éfeso a outras igrejas daquela região. E o assunto principal desta carta é a operação da salvação por parte de Deus e o caráter central da pessoa de Cristo no que diz respeito à salvação da igreja. O contexto desta perícope, deste pequeno texto que lemos, é uma exposição clara do Evangelho. O apóstolo Paulo, nos versos 1 e 2 deste primeiro capítulo, faz uma saudação à igreja, como é comum nas epístolas paulinas. E a partir do 3º verso até o verso 14,
o apóstolo Paulo faz uma exposição do Evangelho da graça de Deus. Dos versos 3 a 6, o apóstolo discorre sobre a eterna eleição de Deus e o propósito desta eleição. Ele ressalta que a eleição deveu-se à misericórdia e à graça de Deus somente, e mostra que o propósito da eleição é a glória de Deus. A partir do verso 7 até o verso 10, Paulo enfatiza a obra de Cristo na salvação, o seu papel de cordeiro expiador dos pecados e o seu reinado soberano sobre todas as coisas. E por fim, nos versos 13 e 14, Paulo enfatiza a obra do Espírito Santo, que realiza de maneira presente a redenção e é a certeza do caráter futuro da mesma. Do verso 15 ao verso 23, do texto que lemos, Paulo faz referência às suas constantes orações pelos efésios, e nós veremos nesta noite dois elementos da oração do apóstolo Paulo pela igreja em Éfeso. A oração de Paulo pela igreja de Éfeso compõe-se primeiramente de um elemento de gratidão. A primeira coisa que nós temos aqui neste texto é Paulo dizendo à igreja que ele rendia graças a Deus pela vida daquela igreja. Veja o que Paulo diz no verso 16. Paulo diz o seguinte: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo diz que agradecia a Deus pela vida da igreja em Éfeso. E percebam, irmãos, que tratava-se de um contínuo ato de gratidão por parte do apóstolo. Ele diz: eu não cesso, ou seja, constantemente, dia após dia, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Mas qual seria a razão pela qual o apóstolo rendia de maneira contínua graças a Deus por esta igreja? Por que é que o apóstolo Paulo dava graças a Deus pela igreja em Éfeso? A razão também está aqui no texto. Paulo rendia graças a Deus por eles, porque a maneira de viver desta igreja evidenciava a sua participação nesta salvação descrita anteriormente pelo apóstolo. Paulo descrevera antes a maneira graciosa com que Deus salva os pecadores. E ele diz: eu não canso de dar graças por vocês, porque a maneira como vocês vivem, diz Paulo, evidencia que esta obra descrita por mim já alcançou a vida de vocês. A vida prática da igreja em Éfeso mostrava que eles eram participantes da salvação descrita pelo apóstolo. Não estaria o apóstolo Paulo correndo um grande perigo ao tentar julgar a situação espiritual daquelas pessoas? Afinal, nós não podemos fazer juízo da vida espiritual das pessoas. É verdade que é impossível, de maneira cabal e inerrante, julgar a situação espiritual de alguém. Esta é uma prerrogativa divina. Só a Deus cabe julgar se alguém de fato é participante da salvação ou não. Só Deus pode fazer isto de maneira confiável. No entanto, a Escritura nos mostra que em algum nível é possível conhecer a situação do coração de alguém, porque coração e prática estão inteiramente relacionados. É por isso que a Bíblia afirma que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as palavras da nossa boca evidenciam o estado do nosso coração. E o próprio Senhor Jesus afirmou isso de maneira muito clara quando ele disse que pelo fruto se conhece a árvore. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, podia, através da prática dos Efésios, ter algum conhecimento,
fazer algum juízo da participação daqueles irmãos na salvação de Cristo. E havia, irmãos, duas atitudes marcantes na vida da igreja em Éfeso, que evidenciavam a salvação deles. Paulo diz, ou mostra essas atitudes no verso 15, dizendo: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Paulo tomara conhecimento, primeiramente, da fé que os efésios possuíam em Cristo Jesus. Esta era a primeira evidência da salvação deles. E o que Paulo quer dizer por fé neste texto da Escritura? A palavra fé na Escritura, por vezes, é usada de duas maneiras. Algumas vezes a Escritura usa a palavra fé para referir-se a algo objetivo, ou seja, ao corpo de doutrinas cridas pelos cristãos. Às vezes a Escritura usa esta palavra para se referir a isto. Outras vezes, o termo é usado para referir-se à confiança subjetiva do homem em Deus. E eu creio, irmãos, que é neste segundo uso da palavra que o apóstolo Paulo aplica este termo aqui. É claro, é óbvio que esta fé subjetiva inclui em algum nível o conhecimento intelectual. Certamente os efésios possuíam entendimento acerca de Deus em algum nível. Mas a fé deles não se limitava a esse aspecto racional. Ou seja, ao falar de fé neste texto, Paulo se refere à confiança firme e subjetiva do homem, que nasce na alma, no coração do homem e se move em direção a Deus. E é interessante a referência feita pelo apóstolo Paulo ao senhorio de Jesus aqui. Ele diz: eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. E Senhor, quando Paulo usa a palavra Senhor, ele está lembrando aqui a metáfora do dono de escravos e dos escravos. A fé dos efésios era depositada sobre o Senhor Jesus, sobre o seu senhorio soberano. Os crentes da igreja em Éfeso não possuíam somente uma profissão verbal ou intelectual de fé em Cristo, mas também eles possuíam uma disposição de entregar completamente o seu ser a Deus, a fim de tornar-se participante do destino dos remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Os crentes em Éfeso possuíam uma grande disposição de entregarem a sua vida nas mãos de Cristo, para serem guiados e para serem direcionados por Ele. E a evidência mais clara disto é a segunda característica que o apóstolo dá aqui. O apóstolo Paulo diz: também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Essa segunda característica, irmãos, é consequência da primeira. Os efésios tinham fé em Cristo, e essa fé se manifestava através da prática do amor uns pelos outros. E um detalhe interessante aqui, irmãos, neste texto, é que o apóstolo Paulo diz que o amor desta igreja se direcionava a todos os santos. Ou seja, não havia acepção de pessoas na distribuição do amor da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso não amava pela condição financeira. A igreja em Éfeso não amava de acordo com a personalidade. O fato de alguém simplesmente ser cristão era suficiente para que o amor na igreja em Éfeso fosse demonstrado para com ele. E Paulo havia sido informado disso. E ele diz: eu dou graças a Deus, porque vocês possuem uma fé em Cristo, e possuem uma fé que se evidencia na prática, e vocês amam a todos os santos. Foi devido à presença dessas duas características na vida da igreja que o apóstolo Paulo olhou e rendeu graças a Deus por ela.
Nessas duas características, irmãos, temos uma síntese perfeita das características de um salvo e, de maneira coletiva, de uma igreja verdadeira. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, como a ti mesmo. Este primeiro elemento, irmãos, da oração do apóstolo Paulo, a gratidão pela salvação dos crentes de Éfeso, evidenciada pela fé e pelo amor, traz-nos uma grande advertência. Essas duas características, a fé em Cristo e o amor uns para com os outros, são características essenciais à igreja de Cristo. Ou seja, uma igreja que reclama para si o título de Igreja de Cristo deve possuir uma fé firmada em Cristo e deve ser uma comunidade em que o amor reina, o amor para com todos os santos. E a pergunta que eu tenho a fazer hoje para nós, Igreja Ebenezer de São Paulo, é a seguinte: imaginamos que Paulo fosse escrever uma carta à nossa igreja. Eu pergunto a você, ele teria motivos para render graças a Deus pela Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo? O apóstolo Paulo poderia abrir esta carta dizendo: eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque o amor de vocês uns para com os outros é algo incondicional. Vocês não amam de acordo com a condição financeira, vocês não amam de acordo com a beleza, vocês não amam de acordo com a personalidade, vocês dispensam um amor para todas as pessoas. Paulo poderia dizer: Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, eu dou sempre, constantemente, graças a Deus pela vida de vocês. Mas além da gratidão, o apóstolo Paulo manifesta um outro elemento em sua oração. E este segundo elemento é o que nós podemos chamar de intercessão. Este é o segundo elemento. Além de dar graças a Deus pela vida dos crentes em Éfeso, depois de agradecer, Paulo intercede por eles. O verso 17 diz, 16 e 17: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O pedido feito pelo apóstolo Paulo é para que Deus concedesse à igreja em Éfeso espírito de sabedoria e de revelação. Embora os efésios tivessem fé em Cristo, o apóstolo Paulo entendia que esta fé deveria se desenvolver. Eles não haviam chegado ainda à plenitude do conhecimento de Deus, e Paulo então roga a Deus, que é a fonte de todo o conhecimento, que dê a eles esse desenvolvimento em sua fé. A preocupação do apóstolo, irmãos, para com a igreja é algo interessante. É importante notar que o apóstolo Paulo não pede para a igreja, ou não clama a Deus pela igreja por condições financeiras. Não clama nem sequer pelo suprimento das necessidades básicas da igreja, embora a igreja as tivesse. Mas o apóstolo Paulo clama pela contínua abertura do entendimento deles, para que eles conhecessem a Deus dia após dia. Porque conhecer a Deus e viver com Ele é a necessidade mais básica de toda a igreja. É a necessidade mais básica de todo o ser humano. Por isso o apóstolo Paulo clama por santificação. Então a expressão espírito de sabedoria e de revelação deve ser entendida como o desenvolvimento da fé no conhecimento de Deus e da sua vontade. Paulo desejava que os crentes em Éfeso crescessem na fé,
crescessem no conhecimento acerca de Deus. E o que é que Paulo queria que eles entendessem? Qual era o desejo de Paulo aqui? Paulo desejava que eles tivessem os olhos iluminados, mas o que eles haveriam de enxergar, o que eles haveriam de entender com esta iluminação pedida pelo apóstolo? Eu diria que 3 coisas. 3 coisas Paulo pede aqui para que eles entendessem. Pede para que Deus abrisse o entendimento da igreja, para que eles entendessem 3 coisas. A primeira coisa que Paulo desejava que a igreja entendesse era a esperança do seu chamado. Vejam o que diz o apóstolo no verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Paulo desejava, irmãos, que através da iluminação do Espírito, os crentes em Éfeso chegassem ao entendimento de que eles haviam sido chamados, salvos por Deus, com um objetivo específico. Paulo desejava que eles entendessem que a salvação deles não era apenas algo passado, mas era algo presente e algo futuro. O chamado interno do Espírito pela pregação da palavra havia alcançado os efésios, e Deus tinha um propósito, tinha um objetivo específico quando através do Espírito os alcançou. A regeneração não era o fim, mas o começo de uma vida que tinha um propósito presente, mas também um propósito futuro, determinado e prometido por Deus. Esta era a primeira verdade que Paulo desejava que eles entendessem. A esperança do seu chamado. Desejava que a igreja em Éfeso entendesse que eles haviam sido chamados por Deus com um propósito específico, que haviam sido salvos com um objetivo específico. E a segunda verdade que Paulo desejava que eles entendessem, e que está estreitamente relacionada com esta primeira, é a riqueza da glória da herança nos santos. Paulo continua no verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo desejava então, irmãos, que os crentes em Éfeso não somente entendessem que eles estavam caminhando para o cumprimento de uma promessa, mas que caminhavam em direção a uma herança ricamente gloriosa. Os cristãos não possuem somente uma esperança futura, mas uma esperança de glória, uma esperança gloriosa, uma esperança de riquezas. Herança, certamente, é uma referência às gloriosas bênçãos que acompanham a salvação, particularmente aquelas bênçãos que ainda serão concedidas na grande consumação de todas as coisas. Não uma herança corruptível, como dinheiro ou bens materiais, mas uma herança incorruptível, perfeita. Um corpo imortal, a pureza moral, a eterna morada com Cristo, são exemplos desta riqueza que aguarda todos nós que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Esta, portanto, é a segunda verdade que Paulo deseja que a igreja entenda. Que a herança, a esperança do chamado da igreja é alcançar uma herança incorruptível, alcançar uma herança gloriosa. Mas quem garante que esta esperança será cumprida? Quem é que garante que nós, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, haveremos de alcançar esta herança que nos foi prometida? É exatamente relacionado com isso que está a terceira verdade que o apóstolo Paulo quer que a igreja em Éfeso entenda. E ele diz que uma outra coisa que ele desejava que os efésios entendessem é qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia
da força do seu poder. A terceira verdade, que através da iluminação o Espírito inculcaria na igreja, era a grandeza do poder de Deus. A palavra suprema traduz aqui um termo que poderia ser traduzido por inigualável, o maior dos poderes. Assim, Paulo coloca diante dos Efésios a verdade de que age em nós e por nós o poder inigualável de Deus. E é exatamente esse poder que dá a certeza de que a esperança seria cumprida e a herança haveria de ser alcançada. Exatamente o poder de Deus agindo em nós e por nós garante que nós haveremos de alcançar a nossa esperança, que nós haveremos de chegar ao propósito predeterminado por Deus. E a partir do verso 20, o apóstolo Paulo começa a qualificar esse maravilhoso poder que atua por nós. Paulo diz, verso 19 e 20, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo diz, o poder que atua em vós, o poder que atua por vós, a igreja, é o mesmo poder que quando Cristo estava morto, retirou-o das garras da morte. Tão grande é o poder de Deus que Ele exerce por nós e por nós, que Ele foi capaz de tirar Cristo das garras da morte. Quando o homem havia chegado ao limite da sua atividade humana para eliminar Cristo e o seu plano, o poder de Deus ressuscitou Cristo das garras da morte e deu continuidade ao plano bendito de Deus. Poder que não somente foi suficiente para ressuscitar a Cristo, mas também o colocou em posição de governo e de soberania sobre tudo e sobre todos. Paulo continua, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O poder de Deus levantou Cristo da morte e deu a Ele o governo sobre todas as coisas. E este mesmo poder que age em nosso favor é o que garante que nós haveremos de alcançar a herança que nos está prometida. Paulo encerra este texto mostrando que ao colocar Cristo numa posição de domínio sobre tudo e sobre todos, Deus também o uniu à igreja. E essa verdade é o que dá a certeza de que a esperança será atingida e a sua herança recebida. Cristo está unido à igreja. Nós estamos unidos a Cristo. E Ele é quem governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o nosso cabeça, Ele é o rei especificamente da igreja. Ele é o cabeça que está unido ao seu corpo, que somos nós. E Ele também é aquele que governa todas as coisas, portanto não há o que temer. Aquele que governa todas as coisas há de garantir que a nossa rica herança chegue em nossas mãos. Assim, Paulo quer dar um entendimento verdadeiro e correto acerca da esperança cristã. Os efésios deveriam entender que tinham uma esperança, que a esperança era uma esperança gloriosa e que o poder de Deus, o mesmo que ressuscitou Cristo da morte e o fez assentar nos lugares celestiais, haveria de fazer com que a esperança fosse cumprida.
Irmãos, por que é que a igreja deve ter em mente esta esperança? Por que é que a igreja deve sempre viver de acordo com essa esperança, viver baseada nesta esperança gloriosa? Creio que por duas razões, pelo menos. Primeiramente, porque a esperança gloriosa, a esperança da glória, é um estímulo à santidade. A esperança de que nós haveremos de alcançar um dia uma pureza moral completa e perfeita é um estímulo para a vida em santidade. Por vezes, nós tentamos nos estimular para a santidade olhando os nossos erros do passado para não cometê-los mais. E assim, nós nos martirizamos. Não nos martirizamos no corpo, mas nos martirizamos na alma, lembrando dos nossos erros passados, refletindo costumeiramente sempre sobre os nossos pecados passados. Não é esse o melhor antídoto para não vivermos no pecado? O melhor e maior estímulo para a vida de santidade é a esperança da glória. Se nós haveremos de ser perfeitos um dia, nós devemos, em nossa vida, cultivar as práticas da perfeição. E o próprio apóstolo Paulo disse isto, que ele não olhava para trás, se martirizando com os seus próprios erros para viver uma vida de santidade, mas olhava para frente, olhava para a sua esperança da glória. Ele diz, escrevendo aos Filipenses: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, esquecendo das coisas que para trás ficam, olho para frente, olho para a esperança da glória, olho para a gloriosa herança que me espera e tenho um estímulo para viver em santidade. Portanto, irmãos, olhemos para a nossa esperança da glória. Vai chegar um dia em que nós não cometeremos mais os erros que cometemos contra Deus. Vai chegar um dia em que nós seremos perfeitos e obedeceremos perfeitamente a Deus. E usemos isto como estímulo para viver em santidade neste mundo. E a segunda razão pela qual nós devemos manter em mente a esperança gloriosa que temos é porque a esperança da glória é um consolo para os males que nos assolam. Nós somos um povo peregrino aqui. Estamos em terra estranha. E o nosso tempo, principalmente, é um tempo de dificuldade, sofrimento e oposição contra a igreja de Cristo. Mas nada haverá de fazer com que ela perca a sua herança. Quando nós olhamos para a esperança da glória, olhamos para o nosso tempo de oposição, de sofrimento para a igreja, e podemos dizer, a igreja vai alcançar a herança prometida por Deus. O projeto de Deus não haverá de sofrer solução de continuidade, porque Ele prometeu, e o seu poder está agindo na história para que a igreja alcance a sua gloriosa herança. Tenhamos isso em mente, irmãos, isto nos trará consolo. A igreja é de Cristo, e Ele mesmo afirmou que edificaria a sua igreja, e que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra ela. Estejamos firmes nas promessas, todos nós, e como igreja, firmemo-nos na promessa da esperança da glória. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Hino de número 177.
177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, se firme nas promessas de Jesus, nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem